Bom, gente, estamos aqui mais uma vez, né, com mais uma aula sobre para essa turma de nivelamento da turma Total CLES do Palavra Exata, né, vendo físico. O que a gente vai ver hoje é a eletrização dos corpos, tá? É a eletrização por atrito de forma bem particular. Por quê? Porque os corpos, eles se eletrizam no dia a dia. Eles podem se eletrizar de três maneiras diferentes. Você pode ter a eletrização dos corpos por atrito, você pode ter a eletrização dos corpos por contato e você também pode ter a eletrização dos corpos por indução. Bom, o que seria essa eletrização por atrito? Vamos ver aqui. Bom, imaginemos que a gente tem dois corpos inicialmente neutros. É uma condição necessária na eletrização por atrito que os corpos estejam inicialmente neutros. Vamos supor, eu tenho um corpo A, que esse corpo ele está neutro, ele tem aqui 4 prótons e 4 elétrons, e esse corpo B também neutro, tem aqui 4 prótons e 4 elétrons. O que vai ocorrer? Nós vamos fazer o atrito entre eles, ou seja, esfregar um no outro, né? Então, quando a gente atritar um no outro, o que a gente vai perceber? Que um desses corpos vai tirar elétrons do outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho o corpo A e o corpo B. Vamos supor que esse corpo A, que tinha 4 prótons e 4 elétrons, ele ganhe, ele retire 2 elétrons de B. Se ele retirar 2 elétrons de B, ele passa a ter agora 2 elétrons em excesso. Portanto, a carga dele passa a ser menos 2E. Onde esse E nós dizemos que é a carga elementar, ou seja, é aquela carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é característico de prótons e de elétrons, sendo que para o elétron essa carga é negativa e para o próton essa carga é positiva. Esse corpo B, que tinha 4 prótons e 4 elétrons, perdendo 2 elétrons, então agora existe falta de 2 elétrons. Então a carga dele agora é mais 2E, ou seja, tem 2 prótons a mais. Então tem 2 cargas elementares positivas a mais. O que é que a gente percebe? Que a gente tem os corpos inicialmente neutros, a gente faz o atrito, e no final eles se eletrizam com carga de mesmo modo, porém de sinais contrários. Certo? Então esse processo de eletrização nós chamamos de eletrização por atrito. E essa eletrização por atrito, o que é interessante é que ela ocorre no dia a dia em vários fenômenos que a gente pode aqui listar. Então vejam bem. Vamos supor que eu tenho aqui um pedaço de papel e eu retire uma folha de papel onde eu vou retirar pequenos pedaços de papel. Estou colocando aqui sobre esse suporte. Bom, vejam bem. Eu vou agora pegar esse pincel aqui e vou aproximar esse pincel dos pedaços de papel. Vejam vocês que não ocorreu nada, né? Que quando eu levanto aqui, esse pincel não atraiu nenhum pedaço de papel. Mas se por acaso eu pegar esse pincel e atritar, eu posso atritar, por exemplo, com a minha camisa, posso atritar com a minha calça, certo? Posso fazer esse atrito aqui com a calça, fazer o atrito com a camisa. E quando eu faço isso, um corpo retira elétron do outro, né? Não dá para saber aqui se é o pincel que retira elétron da roupa ou a roupa que retira elétron do pincel, certo? Mas depois de um certo tempo, a gente vai perceber o quê? Que esse pincel ele vai estar eletrizado. E como é que eu consigo provar isso? Ó, vejam bem. É que agora ele atraiu um pedaço de papel. Então, se ele atraiu o pedaço de papel que não estava ocorrendo inicialmente, isso aqui quer dizer então que o pincel foi eletrizado por atrito. Quando eu atritei esse pincel com minha roupa, um deles retirou o elétron do outro. Um ficou positivo e o outro ficou negativo, certo? Então isso aqui é uma demonstração da eletrização por atrito. Aí vem o seguinte, e a eletrização por atrito, Olímpio, que outras aplicações tem mais no nosso dia a dia?
Vejamos. Vamos ver o seguinte, por exemplo, um caminhão tanque daqueles que transporta combustível, ele quando chega num posto de gasolina, ele não pode simplesmente chegar, pegar a mangueira daquele caminhão e colocar no tanque de gasolina do posto, porque esse tanque, inclusive, ele é um tanque subterrâneo. Se ele é um tanque subterrâneo, ele está em contato com a terra, ele é um tanque neutro. E se eu pegar essa mangueira lá do caminhão e colocar direto dentro do tanque, eu posso ter um acidente. Por quê? Porque esse caminhão, provavelmente, ele está eletrizado por atrito. De que maneira é que ele se eletrizou por atrito? Ele se eletrizou por atrito com ar, né, durante esse deslocamento. Ele se eletrizou por atrito, né, com o solo, com o asfalto, contato do pneu com o asfalto, provoca essa eletrização. E se ele está eletrizado por atrito, as suas cargas estão acumuladas ali nele. Então, qual é o risco que a gente corre? Na hora que a gente abre o tanque subterrâneo, que você tem ali a subida de vapores inflamáveis, e eu pego essa mangueira do caminhão e coloco ali, se essa mangueira estiver eletrizada e o tanque não estiver eletrizado, então nós temos corpos com cargas de sinais diferentes, ou seja, um eletrizado e um neutro, vai passar a carga do corpo eletrizado para o neutro ou vice-versa, dependendo do sinal da carga do corpo eletrizado. Então eu vou ter ali passagem de carga através do ar. O que é isso? É um relâmpago em miniatura. E esse relâmpago em miniatura, uma faísca, onde você tem ali vapores inflamáveis, você pode ter uma explosão de grandes proporções. Então qual é a providência necessária para que você evite esse tipo de acidente? Quando o caminhão-tanque chega no posto, primeira providência, você vai pegar um cabo metálico, certo? Você vai pegar esse cabo metálico, ligar entre o caminhão e o tanque, tá? Entre o caminhão e a terra. Para quê? Para que haja descarga elétrica entre o caminhão e a terra, ou seja, as cargas que estão no caminhão vão ser neutralizadas pela terra. O indo elétrons do caminhão para a terra, o indo elétrons da terra para o caminhão. Depois disso, quando o caminhão estiver com a mesma carga da terra, ou seja, a mesma carga do tanque subterrâneo, aí sim você pode fazer o procedimento de pegar a mangueira, colocar no tanque subterrâneo e despejar o combustível desse tanque. Porque aí você não corre mais risco de haver acidente. Certo? Nós temos outros exemplos. Por exemplo, um avião, quando ele está em movimento, ele se eletriza de várias maneiras. Primeiro, se ele passa próximo de nuvens, e muitas das vezes nuvens carregadas, ele recebe descargas elétricas. E nós vamos ver depois que essas descargas elétricas não representam risco para o aparelho e nem para os passageiros. Então essas cargas ficam acumuladas na superfície externa do avião. O avião também se atrita com ar, se atrita com moléculas de água. Muitas das vezes, quando entra dentro de uma nuvem, se atrita até com partículas de granizo. Então ele fica eletrizado, tá? E o que ocorre? Essas cargas, quando elas se acumulam, quando elas se tornam uma quantidade de cargas muito grande, elas começam a sair. Então, se você estiver num avião à noite, por exemplo, sentado ali próximo da asa, e você abrir a sua janelinha e olhar para a asa, é possível que você veja ali centelhas saindo da asa como se fossem relâmpagos em miniatura. Tá? Não se desespere, aquilo ali é normal. O avião está com muita carga acumulada e essas cargas começam a se dissipar para o ar atmosférico. Né? Então, essa passagem, esses pequenos ais que saem ali, são conhecidos como fogo de Santelmo. Tá? Isso é comum ocorrer em aviões, é um fenômeno que já vem sendo observado desde a Idade Média, desde a época das grandes navegações. Né? Por quê? Porque os navios, durante seu movimento, também se atritavam, acumulavam carga, a carga ia para o mastro, e dali do mastro começava a sair pequenas fagulhas. Então isso aí nós chamamos de fogo de Santelmo. Vamos ver outros exemplos. Né? Muitas das vezes, quando você pega um pente de plástico, né, ou de madeira e passa no cabelo, né, a gente percebe que alguns fios eles teimam em não assentar na cabeça. Né? Você passa o pente e parece que o pente arrasta alguns fios, como se o fio estivesse seguindo o pente. Na verdade, os fios de cabelo, alguns realmente seguem. Por quê? Quando você passa o pente no cabelo, você tem um atrito entre o pente e o cabelo. Então eles se eletrizam com carga de sinais contrárias. Uma delas se eletriza com carga positiva e a outra se eletriza com carga negativa.
Então eles passam a se atrair. Vamos supor, se o pente estiver positivo e você passar na cabeça, o fio de cabelo estiver negativo, vai haver atração. Por isso que você fica passando o pente, principalmente as meninas. Você passa o pente e fica aqueles fios de cabelo que temem seguir o pente, que tem dificuldade para sentar na cabeça. É mais um exemplo da aplicação daqui da eletrização por atrito. Nós vamos ver o seguinte, por exemplo, nos países frios, temperatura baixa, o que ocorre na temperatura baixa? A umidade presente no ar, ela tende a se condensar. Então, normalmente, quando você tem temperatura baixa, isso aí geralmente está associado a uma umidade baixa, né, de cargas elétricas, melhor, uma umidade baixa, né, pouca quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Então vejam bem, quando você tem pouca quantidade de vapor na atmosfera, você tende a acumular mais carga. Mas por que, Olimpo? Por que isso ocorre? Porque quando aqui no Maranhão, por exemplo, a gente não percebe muitos efeitos da eletrização como se percebe nos outros locais. Por quê? Porque nós temos uma umidade, né, do ar muito grande, temos uma quantidade grande de vapor d'água presente na atmosfera. E esse vapor d'água em contato com nosso corpo retira as cargas que a gente adquire. Mas se você está num país frio, que não tem o vapor d'água para retirar a carga que você adquiriu, o que vai ocorrer? Você vai ficar com essa carga acumulada. Então é comum, por exemplo, num país frio, ou mesmo no local de umidade baixa, mesmo que não seja frio, por exemplo, como no caso da região central do Brasil, ali Brasília, Goiás, etc., o que ocorre? É capaz de você levar um choque quando você pega um objeto metálico, porque você está eletrizado, aquele objeto provavelmente não está. Então tem diferença de carga e passa carga de um para outro. Isso constitui um choque. Você pode levar um choque, por exemplo, com aperto de mão. Você vai apertar a mão de uma pessoa e vocês estão com carga diferentes, porque um acumulou mais carga do que o outro. Então vai passar carga de um para o outro, você vai ter ali um choque, tá? Então isso é comum ocorrer, você levar choques em maçaneta de porta, ao pegar em grade de portão, apertar a mão de uma pessoa, nos locais onde a umidade do ar é baixa. Porque com umidade baixa você acumula maior quantidade de carga elétrica. Nos países frios também o que pode ocorrer? Que é muito comum, né? Você veste o casaco de lã e você está ali se atritando com esse casaco de lã, você está se atritando com aquela roupa. E naquele atrito, o seu corpo e a roupa adquirem cargas com sinais diferentes. E na hora que você vai tirar o casaco de lã, por exemplo, que você começa a afastar ele do corpo, começa a passar carga de um para outro através do ar. Ora, o que é passar de carga através do ar? Relâmpago em miniatura. Então quem já esteve num país frio como esse, que conhece a experiência que eu estou relatando, sabe que você ouve pequenos estalos. O que são aqueles pequenos estalos? É como se fosse o barulho do trovão, o barulho do raio que se processa ali, passando de um corpo para outro, fagulhas passando de um corpo para outro, ou seja, passagem de carga elétrica através do ar. É comum, por exemplo, você ao atritar o seu pé calçado com meia, né, num tapete, quando você atrita e que você afasta um pouco, você também percebe a passagem de carga elétrica, né, do pé para o tapete em forma de relâmpagos em miniatura. Então, gente, são muitas as formas que a gente tem, muitos exemplos que a gente tem, por exemplo, da eletrização por atrito que a gente pode citar no dia a dia. No dia a dia, você, por exemplo, senta numa cadeira de plástico e você começa a se movimentar naquela cadeira. Depois de algum tempo, você percebe o quê? Que aquela cadeira de plástico começa a atrair os seus fios, os seus pelos, né, aqui no braço, por exemplo. Por quê? Porque no seu atrito com aquela cadeira de plástico, você e a cadeira de plástico terminam adquirindo carga de sinais contrários. Então, a cadeira de plástico passa a atrair as cargas do seu corpo, que tendem a estar concentrada exatamente nos pelos e cabelos. Então, aquilo ali é mais um exemplo, né, da aplicação, é mais uma aplicação da eletrização por atrito, e muitos outros exemplos nós veremos nas nossas aulas normais, com vídeos, né, exemplificando melhor o que eu falei aqui para vocês. Então, gente, ó, legal, né, com essa aula sobre a eletrização por atrito, espero ter esclarecido e até a próxima aula.